Hoje vamos falar um pouco sobre a lei natural. Será que existe algum padrão moral universal para todas as pessoas? Bom, em algum momento da vida, qualquer pessoa se achará perguntando ou se questionando sobre as 5 principais questões da vida. São elas: origem, de onde viemos; identidade, quem somos; propósito, por que estamos aqui; moralidade, como devemos viver; e destino, para onde vamos. Estas perguntas estão intimamente ligadas à existência de um Deus metafísico, pois as Escrituras nos dizem em Eclesiastes 3:11 que Deus colocou no coração do homem um desejo profundo pela eternidade. Isso significa que Ele incutiu em nosso ser a percepção de algo para além dessa realidade, algo maior do que nós. Isso está presente desde a antiguidade em todas as civilizações primitivas. Todas elas apresentavam algum conceito de divindade e algum tipo de relação com a questão metafísica. O historiador Christopher Dawson nos traz a seguinte informação: o homem, objeto das mais altas honrarias na sociedade primitiva, não é o homem que possui força física ou habilidade na caça ou mesmo talento na guerra, mas o sonhador e o místico. Em todo o mundo, e especialmente entre os povos mais atrasados e mais primitivos, os homens que tiveram alguma experiência sobrenatural são considerados como escolhidos e colocados à parte de seus concidadãos. Na maioria dos casos, formam uma classe organizada ou uma profissão. Tais são os xamãs da Sibéria, os Angakoks dos Esquimós, os curandeiros da América do Norte, os Okujumu ou sonhadores das Ilhas Andamã e os Ingaga, ou adivinhos entre os povos bantus. Sendo assim, é bastante normal que as pessoas fiquem atribuladas com esse tipo de questão, porque se não há nada para além dessa vida, então qual é o sentido de se gastar esforços tentando buscar essas coisas materiais como riqueza, fama, sendo que nada disso será aproveitado depois que a pessoa morre? Entretanto, ao se pensar na existência de Deus, grandes entraves normalmente surgem. As Escrituras nos dizem em Eclesiastes 3:11 também que o ser humano não consegue perceber completamente o que Deus realizou. E um dos pensamentos que normalmente se levantam é que as pessoas começam a analisar as maldades que existem no mundo, todas as coisas ruins que existem, e dizem: poxa, se Deus existe, então por que existe todo esse tipo de maldade, todo esse tipo de coisa ruim? A questão que as pessoas não parecem perceber é de onde elas tiraram o conceito de que algo é naturalmente ruim ou que algo é naturalmente bom. De onde elas tiraram esse padrão para dizer que algo pode ser ruim ou bom? Com que elas estão comparando esse tipo de comportamento? C.S. Lewis chama esse conceito de lei natural, ou lei da natureza humana, que seria como os jogadores de 2 times de futebol que entram em campo sabendo já as regras que se aplicam àquele jogo. Isso é a íntima convicção moral que as pessoas trazem consigo em seus corações e suas mentes, de que elas sabem no fundo aquilo que é certo e aquilo que é errado. Por exemplo, se tivermos várias pessoas numa fila de várias cosmovisões diferentes, se alguém chegar e furar essa fila, todas essas pessoas acharão esse ato naturalmente injusto. As pessoas normalmente fazem apelos a esse padrão quando interpelam outras pessoas. Por exemplo, elas dizem: vocês gostariam que fizesse o mesmo com vocês? Por que vocês estão incomodando tal pessoa? Ela não lhes fez nada de mal. Dê-me um pedaço da sua laranja, porque eu te dei um pedaço da minha. Ou então: poxa, você prometeu. Os teístas acreditam que esse padrão objetivo de bondade vem de Deus. C.S. Lewis diz o seguinte: se o universo não é governado por um bem absoluto, todos os nossos esforços estão fadados ao insucesso ao longo prazo. Ao se falar sobre esse tipo de padrão, várias objeções se levantam, entre elas uma de que isso se aplicaria apenas à nossa sociedade ocidental e isso não se aplicaria a outras sociedades. Na verdade, a questão é que a filosofia traz essa diferença entre moral, que seriam padrões de costumes de cada sociedade, e a ética, que é um padrão universal. Se alguém se der o trabalho de pesquisar os padrões morais das antigas sociedades, como egípcios, babilônios, gregos, romanos, perceberá que grande parte desses padrões são parecidos, são de uma mesma base, são de um mesmo teor. A pessoa ficará assustada com o grau de semelhança que eles possuem entre si. Ademais, por mais que houvesse sempre divergências entre sociedades, nunca se conheceu uma sociedade em que fosse admirado alguém que fugisse da batalha, por exemplo.
Nunca se conheceu também uma sociedade em que se admirasse uma pessoa que mentisse ou traísse aqueles pares da sua própria sociedade, porque se esse tipo de comportamento fosse incentivado, a própria sociedade viria a deixar de existir. Outro ponto que podemos observar é que todos eventualmente já transgredimos essa lei, como bem nos aponta as Escrituras também em Gênesis 3. Todos nós já deixamos de apresentar comportamentos que gostaríamos que outros tivessem com relação a nós. E para essa falha nós sempre podemos apresentar milhares de desculpas, né? Afinal, somente para aquele comportamento que sabemos errado é que temos a necessidade de nos justificarmos toda hora. Muitas vezes tentamos apenas tirar a responsabilidade de nós mesmos e jogá-la para outra pessoa. A verdade é que acreditamos tanto na dignidade desse padrão e na soberania dessa lei que nós não temos a coragem de encarar o fato de que a transgredimos, e para isso nós procuramos tantas desculpas, como por exemplo cansaço, preocupação ou correria da vida. Já para as nossas boas qualidades, nós sempre as atribuímos a nós mesmos. Diferente das leis físicas que nos limitam em certo sentido, como por exemplo ninguém pode escolher deixar de morrer, as leis naturais permitem que nós as desobedeçamos. Então, por exemplo, a lei da gravidade vai informar que o que a pedra faz quando ela é solta no ar. Já a lei da natureza humana diz o que os homens deveriam fazer e não fazem. Outra objeção que se levanta é se isso não seria uma espécie de instinto gregário, ou seja, um instinto que surgiria nas pessoas para preservar o melhor interesse da sociedade. É fato que temos vários instintos, até instintos bons de ajudar ao próximo, mas não estamos falando disso aqui. Estamos falando de uma obrigação imperiosa de ajudar, mesmo que isso te custe muita coisa. Basta pensar que se você, por exemplo, se encontrar em uma situação em que você vê uma pessoa em risco e você pensa, o primeiro instinto, você tem o instinto de ajudá-la, mas um pouco depois você também tem o instinto de que se você for ajudar essa pessoa, você pode acabar se machucando, você pode acabar morrendo até. Então, esse segundo instinto seria um instinto de autopreservação e tentaria inibir o seu primeiro instinto. Logo, o que estamos falando aqui da lei moral, ela funcionaria como uma balança que sobrepesaria esses dois instintos e ajudaria você a escolher aquele que é o correto. Aquilo que nos leva a escolher o caminho correto, que nos leva a escolher a opção correta, não pode ser puro instinto, porque quando somos levados a refletir sobre as possibilidades, essa ação de reflexão não é instintiva. Essa lei funciona como uma partitura que nos indica qual nota tocar, em qual momento, com qual intensidade e com qual duração. Ademais, se a lei natural fosse apenas mais um instinto, poderíamos identificar algum instinto que fosse sempre bom. Não é o caso. Se pensarmos no amor, por exemplo, um amor de mãe em excesso pelo filho pode ser prejudicial à vida do filho. Ou se pensarmos, por exemplo, no instinto sexual, ele deve sim ser restringido no âmbito da sociedade, mas ele deve ser sim incentivado em certos momentos da relação conjugal. Ou seja, se pensarmos novamente na questão da música, nós poderíamos pensar que não existe uma nota certa ou errada por si só. Depende do contexto em que ela está inserida, depende da forma com que ela deve ser usada de acordo com a tonalidade da música ou com aquilo que se pretende alcançar com seu uso. Nós acreditamos que somos pautados por essa lei, uma lei que está para além da nossa realidade. Se acreditamos em um Deus que criou todas as coisas, esse Deus criador do universo não é parte do próprio universo, assim como um arquiteto que constrói a casa não é uma das peças da própria casa. A lei natural é uma das pistas que Deus deixou para a humanidade com relação à sua existência e à sua influência sobre toda a humanidade. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe, comente e até a próxima. Shukran.